confesso pra você que eu saio de casa pra vir numa cena e não penso que eu vou dançar um reggae aqui. Mas é bom, não é? Obrigado, foi legal. O que vale, irmão, é você entender o que você tá cantando. O ritmo, cada um gosta de um ritmo diferente, né? O que nós estamos declarando é: Senhor, eu te quero. Alguém quer mais do Senhor aqui? Tem muito a ver com o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Senhor, eu te quero. Eu quero ouvir tua voz, eu quero mais de ti, eu tenho desejo, eu quero ser cheio, eu quero estar envolvido, eu quero estar na onde o Senhor estiver. Senhor, eu te quero. Você pode dizer isso: Senhor, eu te quero. Meu Deus, diga isso a Ele: Senhor, eu te quero. Irmãos, eu quero iniciar uma série hoje aqui com vocês. Hoje é ceia, eu vou falar sobre ceia aqui. E eu quero iniciar uma série com o tema fome. Nós vamos falar nos próximos cultos sobre fome. O nome da série é Fome, o tema hoje é: que fome é essa? É uma pergunta. Olha para o seu irmão e diga assim: que fome é essa? Se ele falou de pizza, é pecado, irmão. Ainda não está na hora, vamos primeiro no culto. Primeira Coríntios capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No texto em que nós declaramos aqui, pelo menos na Igreja Viva, em todos os cultos de ceia. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do 17, assim, no cabeçalho da minha Bíblia está escrito assim: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. O que você veio hoje fazer aqui? Você veio ceiar, amém? Você está aqui? Ô glória. Pergunta para o teu irmão: o que você veio fazer aqui? Quando alguém pergunta, o outro responde. É uma coisa simples assim. Então olha para o teu irmão e diga assim: o que você veio fazer aqui? Agora responde aí para a pessoa que está te perguntando. Eu vim adorar o Senhor. Eu vim ceiar. Eu vim ver o Asaf completamente na estica aqui. O que você veio fazer aqui hoje? É para aplaudir de pé, irmão. Alguém conhece que falou isso, né? O Asaf tem culto que vem aqui e não penteia nem o cabelo. Aí o outro, ele aparece assim, ó. Que isso? Fiquei emocionado hoje aqui. O que você veio fazer hoje aqui, irmão? É claro que a gente veio ao culto, a gente veio à casa do Senhor, né? Eu estou perguntando o que você veio fazer hoje aqui, porque hoje é uma noite de ceia, então um culto especial, como sempre falamos também. Mas tem algo que o Senhor tem me ministrado muito, né? Eu poderia dizer para você que o Senhor tem me confrontado muito. Porque muitas vezes que o Senhor nos ministra, não é só uma palavra de esperança ou de conforto. Se você for um leitor da Bíblia, você vai ver que na maioria das vezes que o Senhor está se referindo ao seu povo, na maioria das vezes, ou se não em muitas vezes, Ele está admoestando, ensinando, confrontando. Por quê? O ser humano, ele tem uma inclinação natural para errar. E você é ser humano, sim ou não? Eu também. Nós temos essa inclinação dentro de nós. Nós temos mais inclinação, mais facilidade para o erro do que para o acerto. Tem gente que não pensa assim, já é o primeiro erro que você tem. Porque quando eu nem consigo fazer a leitura, e nós vamos falar nisso nesse texto, já é um erro, porque tem gente que acha que não erra mesmo. Que já se converteu, que está tudo certo, e não é verdade isso. Nós temos uma inclinação para errar sempre, por isso nós precisamos sempre estar nos examinando, para que nós possamos continuar na fé, irmão. Eu vou falar uma coisa para você, assim, você deveria perguntar na ceia, ou pelo menos de tempos em tempos, na sua vida, se você continua na fé. Porque uma coisa é continuar na igreja, outra coisa é continuar na fé. Quem entende? E tem muita gente dentro da igreja que já não está mais na fé.
Tem muita gente que funciona na igreja, mas seu coração está longe. Esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí eu fico pensando, irmão, se numa dessa Deus me pega errado desse jeito. Você já pensou nisso? Você já pensou se hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, você veio para ceiar e adorar, amém? Se numa dessa Deus está sondando o coração aqui, Ele fala, deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Ele pega você nessa errada, que agora você vem na igreja, mas o seu coração já não está mais nele. Eu não quero ser essa pessoa. Então que o Senhor nos ajude a querer. Como é que é o louvor que a gente acabou de falar? Senhor, eu te quero. Que o Senhor nos ajude para que a gente não só cante isso, mas para que dentro do nosso coração exista realmente esse desejo. Para que quando a gente possa estar junto com os irmãos, cantando um louvor, declarando, Senhor, eu te quero, não seja a minha boca só que está declarando isso com uma melodia, através de uma canção, através de um reggae, mas que o meu coração esteja em chamas, desejando e dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida. É para esse tipo de gente que eu vim pregar hoje, irmão. Porque eu em algum momento, irmão, não sei, talvez eu deva até que pedir perdão. Em algum momento eu confundi algumas coisas na minha vida. Como por exemplo, você ser certinho com a palavra de Deus é o suficiente. Não é, irmão. Você deve ser certinho com a palavra de Deus, mas você deve ter muita fome da presença dEle dentro do teu coração. Porque às vezes, irmão, nós olhamos algumas pessoas, eu já estou pregando, amém? Nós olhamos algumas pessoas e julgamos algumas atitudes dela. Julgamos e criticamos algumas coisas que outras igrejas fazem, né? Que já não é mais aquilo, que a gente já entendeu a palavra, que não precisa de tudo isso, que isso tudo é exagero. Aí quando você vai ver bem direitinho, lá no secreto, aquele irmão exagerado está orando, e você está fazendo o quê? Dormindo. Por isso nós precisamos, numa noite dessa de ceia, se autoexaminar e olhar qual tipo, que fome é essa, qual o tipo de fome que a gente tem, o que nós temos feito com isso, como nós temos buscado, Senhor, o que existe dentro do nosso coração. E esse é um texto, como eu disse, irmão, nós lemos em todas as ceias. Hoje nós vamos ler alguns versículos a mais. Eu vou começar do 17. Se você abrir o 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do 17 em diante. Na ceia a gente sempre lê do 23 em diante. É uma leitura um pouco extensa. Diz assim: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor e sim para o pior. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, irmão. Versículo 17, eu não concordo com vocês, eu não louvo vocês por isso, porque vocês estão se ajuntando não para o melhor, e sim para o pior. Deixa eu dizer algo para você, talvez você não saiba, está tudo bem. A igreja de Coríntios era conhecida como uma igreja que era a igreja do manto, a igreja do fogo, a igreja dos dons, a igreja onde Deus se manifestava, a igreja onde Deus estava presente. O apóstolo Paulo, ele vira para essa igreja e ele diz assim: olha só, vocês estão errando nisso. Eu não concordo com vocês, não está certo de ser dessa maneira. Vocês não estão se reunindo para coisas boas, e sim para coisas ruins, ou com o coração com uma motivação errada. Versículo 18, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Deixa eu falar uma coisa, quando eu me converti, nas ceias era de costume falar assim: se você está nervosinho com alguém, se você está chateado com alguém, se você brigou com alguém, se alguém falou mal de você, o que você faz? Antes de você tomar a ceia, você vai lá e faz o quê? Dá o dedinho assim, ó. Estou de bem.
Por quê? Nós éramos ensinados ao quê? Se eu tomar ceia com esse coração, eu vou para o inferno. A ceia não vai, examine o seu coração a si mesmo, nós vamos ler adiante. Aí, ai meu Deus, eu não falei com o irmão, eu vou para o inferno. Aí a gente descobre que o Paulo está falando da galera comendo. Aí você faz o quê? Eu não estou comendo, eu não sou zoião, eu estou de boa, então eu estou com raiva, eu não perdoei, eu estou em contenda, eu vou tomar ceia assim mesmo. Versículo 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha só, no meio da igreja tem o joio e tem o trigo, amém? Existe o joio. Isso quer dizer que você vai ser o joio? Não. O apóstolo está falando, vai ter o joio, e é até bom que isso aconteça, porque quem for o trigo vai aparecer, quem for de verdade vai permanecer, mas você não pode ser o joio. Quem está entendendo? O joio é perdido, é jogado fora, irmão, não tem nada, não tem fruto nenhum, é queimado. Versículo 20, esse é um que você tem que guardar. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha o que está escrito. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles estão reunindo para comer a ceia, para partir o pão, para beber o suco, o vinho. Eles estão reunidos para a ceia. Mas o apóstolo está dizendo para eles o quê? Vocês estão reunindo, vocês estão comendo, mas o que vocês estão comendo não é a ceia não. Não é dessa maneira não. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Aí sim, é o texto que a gente sempre lê, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Não foi arrancado da Bíblia, ele está aqui. Está na tua Bíblia aí também, o 28? Ou 27 pula para o 29? 28 diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha o que o apóstolo diz para a igreja: examine-se você, para de olhar para os outros e olhe para você, para ver se você está legal, para ver se você está ok, para ver se você vai tomar do pão para a vida ou para a morte. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, e doentes, e não poucos que dormem. Você conhece algum fraco na fé, irmão? Você conhece? Diz amém. Numa dessa você está pensando: eu que estou, né? Eu estou fraco. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha isso, irmão. Olha o que o apóstolo está dizendo: se você julgar você mesmo, você não vai ser julgado. Versículo 32: mas quando julgados somos
disciplinados pelo Senhor, por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Senhor, que esta palavra, Pai, nos edifique, nos ensine, que os nossos corações, que as nossas mentes estejam abertas, Pai, abertos para receber, Senhor, toda a sabedoria, todo o aprendizado, e se necessário for, todo o confronto, Pai, para que nós possamos crescer e viver a Tua verdadeira vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Uns dois, glória a Deus, hein? Eita glória. Sabe por que é de boa pregar uma palavra, pelo menos para mim, que é uma palavra de confronto, irmão? Porque quando você está preparando, você já toma cada uma. Então, o que eu aprendi quando Deus me levantou para compartilhar a palavra dele? Eu não vim aqui falar assim, olha, qual é a sua fome? Eu digo, qual é a nossa fome? Né? Eu também estou nesse pacote aí. Então eu venho aqui de boa falar desse tema com você, ou de qualquer outro que for, porque muitas vezes nós ganhamos mais quando o Senhor Ele nos mostra algo nessa direção, do que quando nós somos só de abraços, né? Só de, tá tudo bem, filhinho, eu entendo você, no final dá tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou ao final. Só tem uma coisa, irmão, que a Bíblia nos promete que vai dar bom no final. Uma coisa só, é que nós vamos morar com Ele para sempre. Até lá, ninguém tem garantia de nada. A gente não tem como afirmar nada. A gente ora, a gente tem esperança, a gente busca o Senhor, a gente chora na presença dEle, a gente consagra as nossas coisas, entrega tudo diante dEle. Mas o que nós vamos viver aqui está no controle e nas mãos dEle. Agora esse texto, irmão, ele pode nos enriquecer muito hoje aqui. E aí, tem um texto que eu vou compartilhar, é o que eu vou usar de base na série. É um texto que eu ministrei um dia desses aqui na reunião de líderes, Provérbios 27:7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Quem conhece esse texto? Na tradução de hoje ele está dizendo assim: quem está com um bucho cheio não quer comer nada, mas quem está passando um perreio aceita qualquer coisa. Então, a igreja hoje, irmãos, nós vamos ler alguns textos na Bíblia, nós vamos ver. A igreja ela tem uma inclinação também para se acomodar. O ser humano ele tem uma inclinação para se acomodar. Então, veio a pandemia. Eu não gosto muitas vezes de falar disso, porque foi um tema que trouxe muito choro, né? Muitas pessoas perderam pessoas amadas e queridas. Mas eu me lembro bem, no começo da pandemia, inclusive eu preguei muitas vezes, era o que mais a gente ouvia falar, o quê? Agora Deus está te dando a oportunidade de você cuidar da sua família, de você ficar dentro da sua casa, de você buscar mais o Senhor, de você fazer uma leitura, de você ter tempo para ler a Bíblia e orar. Quem lembra desses papos? Se você é crente há algum tempo, você vai lembrar, né? A pandemia, como é que chamava? Eu até esqueci já, tinha que ficar todo mundo em casa. A quarentena, né? Todo mundo lá em casa, a gente falava isso. Deus está falando com a igreja. E aí, irmão, no meio da pandemia, o que aconteceu? Parece que de alguma maneira nasceu uma fome, ou foi restaurada uma fome do crente por Deus. Por quê? Por um único motivo: eu estou correndo risco de vida. Se eu morrer, eu estou longe de Deus, é melhor ir para perto dele, porque senão eu posso ir para o inferno. Ser humano é movido nisso, irmão.
ser humano tá de boa, tá tranquilão, ele tende a esfriar, a acomodar. O crente é assim. Aí vem uma pandemia, começa a morrer gente. Lá na China morreu 800, lá na China morreu 1000. Aí veio um macaco, trouxe para o Brasil, o outro veio de navio, começou a morrer em São Paulo. Meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Eu vou jejuar 30 dias pelo mundo inteiro, pela minha família. Eu vou ler a Bíblia toda em 2 meses. Você viveu alguma coisa parecida com isso? Medo de morrer. Se eu morrer eu vou para o inferno, então deixa eu fazer minha... Agora como que acontece? Eu estou aqui de boa, não vou morrer. Eu estou novo, minha saúde está de boa. A gente vai pensando dessa maneira. Então o que eu faço? Não precisa de tudo isso. Não precisa ser tão exagerado. Não precisa ser tão intenso. Não precisa ter tanta fome. E aí o que acontece? No meio da igreja, vai esfriando, ó. É por isso que às vezes Deus permite, irmão. Eu não acho que Deus tem prazer no seu sofrimento, mas Ele permite que alguma coisa aconteça dentro da tua casa, dentro da sua família, que vai te fazer chorar, que vai te fazer temer. Para quê? Para você lembrar que existe um Deus que ama você, que tem um plano na tua vida e que quer usar a sua vida nessa terra. Aí, quando a gente está sofrendo, fome. Ah, perdi o emprego. Vou abrir um propósito porque senão vou passar fome. Não vou ter dinheiro para pagar as contas. Ah, alguém ficou doente. Vou começar a orar porque vai que essa pessoa morre. Eu não quero perder. Não... E aí, irmãos? Esse texto, ele aponta para um caminho aqui, para uma direção. Eu separei em 4 deles. 1 Coríntios 11, 26, mesmo texto. A gente não vai sair daqui. Está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, é o da ceia, anunciais a morte do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer, está tudo escrito. É que às vezes a gente passa a ler, né? Olha o que ele está dizendo aqui: aquele que vai comer, aquele que vai beber. Quem vai ceiar hoje aqui, amém? Aquele que vai comer, aquele que vai beber, ele está fazendo o quê? Ele está anunciando a morte do Senhor. Ele está apontando para o passado. Ele está apontando para a obra da cruz. E eu vou dizer algo para você que é crente, que é filho de Deus, cristão, como você preferir chamar. Não tem como você sobreviver se você não tiver fome pela obra da cruz. A obra da cruz não pode ser alguma coisa que vai vir de vez em quando na sua vida. Precisa ser um alicerce, a base da sua vida. Quando você for orar, quando você for se relacionar com Deus, você deve ter fome pela obra da cruz. Não fome pelas coisas que se passaram, não saudadezinha do Egito. Eu estou falando de um homem que veio nessa terra, que entregou a vida dele. Por causa dele, nós estamos aqui, o nosso acesso foi restaurado com Deus. Eu estou falando dessa fome. Eu estou falando de um tipo de crente que passa uma semana, um mês, que às vezes passa uma temporada inteira sem lembrar da obra da cruz, sem adorar o Senhor pela obra da cruz, sem fome pela obra da cruz. Quem lembra da obra da cruz? Quando você se converteu, você gostava da história, não gostava? Você está aqui? Você gostava da história. Maria está dando glória aí? Qual que era a história? Eu era um pecador, eu era um desgraçado, eu era um perdido, eu era um prostituto, eu era um maconheiro, eu era um ladrão. E aí Deus veio e entregou o filho dele. O filho dele veio nessa terra porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Uau! Eu amo a obra da cruz.
Eu entendi o amor de Deus sobre a minha vida. E aí, irmãos, aquilo é muito forte dentro dos nossos corações. Nós queremos falar desta obra, deste passado, deste feito, deste ato. Nós queremos falar para todo mundo. Por quê? Porque temos fome por isso. Porque entendemos o tamanho do amor e do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Quem entende o perdão de Deus tem fome pela cruz. Quem entende o amor de Deus tem fome pela cruz. É por isso que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Porque um pecador que entende quem era, um nojento que entende quem era, e que mesmo assim teve um Deus que o amou, entregou o seu filho. Eu não merecia, mas Ele fez. Essa pessoa vai desejar, ela vai ter fome todos os dias da sua vida, ela quer mais disso. Mas isso vai se perdendo. Muitas vezes se perde. Como se perde a cruz? Eu sou crente, só estou aqui por causa da cruz. Como eu perco isso na minha vida? Tem alguém entendendo isso? Que fome é essa? Estou cheião de cruz. Eu gosto, mas estou satisfeito. Não tenho fome, não busco mais, não tenho desejado mais. Olha o que ele fala: todas as vezes, o texto está dizendo, todas as vezes que você comer o pão e beber o cálice, você anuncia a obra da cruz. Todas as vezes você só pode comer porque um dia Ele entregou a vida dele na cruz. Não é por nada que nós fizemos, não é por nada que nós podemos fazer, é porque um dia Ele foi no nosso lugar, rasgou a nossa dívida, entregou a vida e pagou pelo nosso pecado. Meu Deus. É nesse momento que eu me sinto um pequenininho, um lixo. Eu não sei como você se sente. Por quê? Porque tantas vezes nós trocamos isso. Por fome do quê? De coisa que vai ficar aqui. De coisa que você não vai levar. E aí passa uma semana inteira você tem fome, irmão? Você ainda ama Jesus? Tenho só essas perguntinhas simples para você. Você ainda ama Jesus? Se ama, você tem demonstrado esse amor? Você tem manifestado esse amor na direção dele? Você lembra bem, irmão? Já ministrei sobre a cruz muitas vezes. E num momento como esse nós deveríamos lembrar que Ele foi traído. Por quê, irmão? Porque Ele foi traído? Para mostrar para a gente que é possível, mesmo sendo traído nesse mundo, continuar firme no propósito que Deus tem para a nossa vida. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado e não desistiu. Por quê? Porque Ele tinha algo maior a realizar. Deixa eu dizer algo para você. Em algum momento talvez você se sinta humilhado, mas lembre sempre, tem algo de Deus preparado para a sua vida. E por isso Ele não abandonou. Ele foi espancado, Ele foi chicoteado, você lembra bem disso, sim ou não? 39 chibatadas. Porque mais do que isso era impossível de suportar. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas já morriam com as chicotadas, não precisava nem ser crucificado.
Na ponta do chicote existiam pedaços de ossos, bolinhas de chumbo, porque quando aquele chicote colava nas costas ou na onde fosse, arrancava a pele. Então nós estamos falando de uma pessoa que foi capaz de entregar a sua vida, de ser humilhado, traído, de ser espancado, maltratado, de sofrer e sangrar, por causa de você, por causa de mim. E aí de repente eu digo: eu não quero comer porque eu estou chateadinho, estou sem fome. Que fome é essa de fogo estranho, irmão? Se tem uma coisa que eu posso garantir é que a palavra do Senhor, ela é a mesma, ela não mudou em nada. E aí a gente vai querendo que a palavra se amolde aos nossos desejos. Isso nunca vai acontecer. Ele foi cuspido, traído, largado, abandonado. As pessoas que ele amava viraram as costas para ele. Quando eu lembro disso, num dia de ceia, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja o quê? Quando você está comendo e bebendo do cálice, você está fazendo memória disso, você está anunciando isso, a obra redentora da cruz, que para você é de graça, mas para ele custou um preço alto. Segundo, irmão, olha o que o texto continua dizendo, no mesmo versículo, o 26 diz assim, vou ler do começo de novo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tem uma coisa que acontece na ceia maravilhosa. Ela aponta para o passado e para a obra da cruz, mas ela também aponta para o futuro e para o plano de Deus. E o plano dele é: eu vou voltar para buscar a minha noiva, eu vou voltar para buscar os meus escolhidos, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu te digo, irmão, igreja do Senhor, nós precisamos ter fome pela volta do Senhor. Cantamos tantas vezes: Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas o nosso coração quer bem é ficar aqui. Nós precisamos ter fome pela volta dele, irmão. Mas a gente é muito inconstante, cara. Um dia desses eu estava orando, nem sei se eu já falei isso aqui, e eu, sabe aquelas orações bem gostosas que você tem, sabe? Você estava orando, aí em algum momento veio no meu coração: Senhor, eu queria ir embora agora. Eu queria isso aqui para sempre na minha vida, eu não quero nem mais sair daqui. Aí eu lembrei, tem uma filha recém-nascida. Aí eu pensei assim: renova por 20 anos o meu contrato, vai, para pelo menos eu criar a minha filha. Uma fome, um desejo de ir para perto de Deus. Isso é lindo, não é? Mas no outro dia, eu estou correndo atrás de um monte de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é um lixo. E na maioria das vezes nós somos assim. Temos experiências com Deus, conhecemos a Deus de perto, sabemos quem é esse Deus, tudo que Ele é, o quanto Ele nos ama, mas não temos a capacidade de manter o nosso apetite, a nossa fome, a nossa busca. Vivemos a nossa vida assim, Isso porque, não estou nem querendo dizendo que é assim, né? Ladeira abaixo. Então um crente, um filho de Deus precisa ter fome pela cruz, amém? Você concorda? E ele precisa ter fome pela volta do Senhor. A nossa oração deveria ser assim: Senhor, eu estou aqui, enquanto eu estiver, eu quero fazer a tua vontade, mas volta logo para me buscar. A gente é tão pequenininho, né, irmão?
Se eu tivesse a certeza que eu ia agora, eu, minha mulher e minhas 2 filhas, eu queria ir agora. Mas eu vou deixar aí, né? Deixar uma gata primeiro, né? E 2 filhas pequenas para criar, eu falo, Deus. Fome pela cruz e fome pela segunda vinda. Fome pela volta. Isso, irmão, não pode ser algo distante, tem que estar dentro dos nossos papos aqui, ó. Eu tenho que estar na minha casa tomando café e ensinando os meus filhos e falando com a minha mulher e no meu trabalho com os meus amigos. Eu estou aqui, vamos viver da melhor maneira possível, mas eu gostaria mesmo que Jesus aparecesse aqui agora para me buscar. Terceiro, eu coloquei aqui como minha fome. Minha que eu digo é nossa, tá? A sua particular. Eu quero ler com você o versículo 28 de novo. Diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O plano, irmão, entenda isso. O plano é que você coma e que você beba. Amém? Mas que seja para a vida e não para a morte. O plano não é excluir ninguém. O plano não é te deixar fora disso. O plano é você comer. Mas antes de comer, você ter um entendimento do que você está fazendo. Examinar a si mesmo. Tem um texto que eu gosto muito, sempre cito aqui, que é Mateus 6:21, que diz: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde estiver o meu tesouro, e se a gente trocar hoje aqui, não é heresia, só um exercício, amém? Se a gente trocar tesouro por fome, hoje aqui, para a gente poder entender, aonde estiver a sua fome, ali também estará o seu coração. Se a minha fome for na cruz, se a minha fome for na volta do Senhor, então dentro de mim o reino de Deus vai estar explodindo. Agora, se a minha fome for em coisas terrenas, a minha fé está pequena. Eu estou fraco, eu estou frio, quem sabe eu estou comendo até para minha condenação. Então olha só, eu vim aqui dizer para você hoje, irmão, a ceia é para todos aqueles que creem na obra da cruz e que Ele vai voltar para buscar a igreja dele, amém? Todos. Às vezes as igrejas criam, eu até concordo em algumas coisas, doutrinas dizendo, olha, só pode ceiar quem for batizado, só pode ceiar se você tiver feito o curso dos batizados. Cada um tem a sua maneira, mas a Bíblia não diz nada disso. O que a Bíblia diz é que quem vai comer e quem vai beber precisa entender o que está fazendo, para que faça para a vida e não para a morte. Eu não estou criticando as igrejas que têm que batizar, não estou falando nada disso, tá? Cada um tem a sua maneira de fazer. Eu só estou dizendo que precisa-se ter o entendimento do que eu estou fazendo. Tem alguém dando tiro aí? É lá em cima? Tá rolando um culto lá, irmão. Os caras estão no manto lá. Eu tenho certeza absoluta que minha filha está lá no meio desse manto. O tipo de atitude que eu tomo demonstra o meu culto que eu presto, demonstra que tipo de crente que eu sou, irmão. Demonstra o tamanho de Deus na minha vida. Então essa minha fome, esse meu desejo, o que eu tenho buscado, ele determina que tipo de pessoa que eu sou. E se eu estou comendo para a vida ou se eu estou comendo para a morte. Escuta isso, irmão, presta atenção. O meu desejo é que você ceie hoje aqui, por mais errado que você tiver. Meu desejo é que você ceie hoje aqui. Por quê? Porque se você estiver entendendo o que está sendo falado, você vai falar assim, olha, eu
estava errado até agora, mas eu quero o teu perdão, Senhor. Eu quero a obra da cruz sobre a minha vida. O meu coração, ele demonstra, ele denuncia, ele evidencia que tipo de pessoa que eu sou. Que fome é essa? Durante seu dia, você já usou essa frase? Eu escolhi essa porque essa é uma frase que eu uso muito, irmão. Eu digo assim, que fome é essa? A minha mulher, hoje a Melina causou. Meu Deus. A gente saiu aqui, foi em outra cidade, Itaém. E aí na volta ela, a gente já vai almoçar? Vai demorar muito pra gente almoçar? Aí a Carol falou, a gente vai almoçar 1h. Aí ela, falta 5 minutos para 1h, a gente já vai almoçar? E aí a bispa olha para mim e fala assim, isso ela puxou você. E irmão, eu sou meio chato mesmo quando tô com fome, eu confesso. É alguém mais assim? Meu Deus. Tem hora, irmão, que eu não penso em mais nada, só penso na comida, minha cabeça para de funcionar. Passou do meu horário, eu quero comer. Fome. Aí cada um fala uma coisa, mas eu digo assim, que fome é essa? Tipo, quer aparecer na frente aqui agora, né? Alguém gosta de japonês aqui? Às vezes eu falo assim, se um salmão pular que eu mordo ele, do jeito que ele tiver. Fome. E você vê como Deus é perfeito, irmão. Ele criou o ser humano dessa maneira. Nós temos fome, uns lidam de uma maneira, outros de outra, mas nós temos fome. Se você não passou fome na sua vida por necessidade, em algum momento você já teve muita fome, porque você não pôde comer naquele momento, sim ou não? Você sabe o que é fome, não é? A barriga roncando. Tua barriga ronca quando você está com fome? Meu Deus do céu. Que fome é essa? Pelo que eu tenho sentido fome? O meu apetite chama pelo que, irmão? O que o meu coração tem? Qual tem sido meu tipo de fome? Qual é a minha fome? Isso precisa estar gritante dentro de nós. Eu tenho fome por Deus. Ao contrário disso, irmão, é triste. Eu tenho fome pelo mundo. Não tem outro tipo de fome. Você entende isso? Ou eu tenho fome por Deus, e tendo fome por Deus, eu tenho fome pelas coisas de Deus, pela causa de Deus, pela obra de Deus. Se eu não tenho fome por Deus, o que me sobra é fome pelo mundo e pelas coisas do mundo. Se hoje, irmão, você fosse honesto, qual era a sua fome? O que tem te dado mais fome? O que você quer mais, deseja mais comer? Hoje é ceia, nós vamos comer o pão e beber o vinho, amém? A gente se alegra com isso, sim ou não? Mas isso precisa ser constante na nossa vida. E eu vou encerrar o quarto dizendo: fome pelo bem do corpo. Agora eu vou sair desse texto aqui, em Gálatas 6. Gálatas 6, eu vou ler o 9 e o 10. Aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, hoje é um dia de oportunidade aqui, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha o que o apóstolo está dizendo para outra igreja: enquanto você tiver tempo, enquanto você tiver oportunidade, não cesse de fazer o bem. Faça o bem a todos, mas principalmente
aos da família da fé. Fome pelo bem do corpo, é fome pelaquilo que o Senhor quer fazer, é fome pela obra do Senhor, é fome pelo meu irmão. Eu sei que eu devo fazer o bem, amém? Eu não posso só saber, eu preciso ter fome para isso. Eu preciso desejar isso. Eu preciso querer, e mais do que isso, eu preciso fazer. Faço bem a todos, mas principalmente aos domésticos, aos da família da fé. Olha para o teu irmão aí. Fala assim para ele, se for verdade. Se não for, ficar quieto. Não, desculpa. Calma. Se for verdade que você vai falar, agora sim olha para ele. E diga assim, eu tenho fome em te ajudar. Eu tenho fome em ser bênção na sua vida. Eu tenho fome em ver você indo bem na sua vida. Isso é verdade, irmão? As nossas atitudes que devem demonstrar isso. Por quê, irmão? Perceba, isso daqui é um conjunto. Olha isso aqui, é um conjunto. Se eu tenho fome pela cruz, logo eu vou ter fome pela volta do Senhor, porque eu entendi a obra dele, eu quero mais dele, eu quero ir com ele. Então meu coração vai se encher disso. Se eu estiver cheio disso, eu vou querer fazer, enquanto estiver aqui, o melhor que eu posso fazer pelas coisas de Deus, pela obra de Deus e pela pessoa que o Senhor trouxe aqui para viver comigo. Você entende isso? Tem umas, irmão, pessoas que você olha e fala assim, meu Deus do céu. Essa é difícil, hein? Sim ou não? Mas você também é difícil. Talvez você só não veja isso. Então, do mesmo sim que você deu e você pensou em uma pessoa, se você já cometeu o pecado, pede perdão aí já, Deus. Já aproveita esse pacote agora. Do mesmo jeito que você pensou nessa pessoa e diz, essa pessoa é difícil, intragável, eu não aguento, eu não suporto. Eu vou dizer uma coisa para você e não chora, irmão. Alguém olha para você e fala a mesma coisa. Alguém olha para você e diz assim, eu não quero nem ver essa pessoa. Pode ser pro seu espanto, mas isso existe, irmão. Aí você diz, nossa, eu não faço nem mal para ninguém, eu fico quieto. Irmão. Tem algumas pessoas que vão te amar porque você fica quieto ou porque você fala, e outras que vão te odiar pela mesma coisa. Agora nós, que temos fome pela cruz, nós que temos fome pela volta do Senhor, que somos cheios do Espírito Santo de Deus, então a gente não odeia ninguém. Aleluia, glória a Deus. Não odeio ninguém, pelo contrário, eu amo, eu suporto, eu ajudo, eu faço o que for possível pelos da família da fé. Enquanto tiver a oportunidade, hoje é uma oportunidade, amanhã é outra, então faça o que você puder por todos, mas principalmente pelos crentes. Irmão, eu já disse isso aqui algumas vezes também. Tem algumas frases que me deixam meio tribuloso. É tipo assim, Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube dele. Eu gosto das coisas, do louvor, do culto, mas eu não gosto das pessoas. Irmão, se você é crente e não gosta das pessoas, teu Deus é outro. Dá para entender? Imagina Deus falar assim, eu construí esse lugar aqui, mas eu não gosto de algumas pessoas. Combina com Deus? E combina com alguém que quer fazer a vontade de Deus? Não dá, irmão. Não gosto das pessoas. Eu não gosto de ficar muito junto. Eu não gosto de abraçar.
Ai, o bispo manda abraçar, eu fico, ai, eu não gosto de abraçar. Com todo o respeito e amor, carinho do mundo, o abraço é de Deus, irmão. Se você não gosta do abraço, então você não é de Deus, irmão. Você entende isso? Isso é heresia, bispo. Pode ser, irmão. Pode ser. Fala mal do pastor, fala que o pastor está errado. Mas eu penso o seguinte hoje aqui. Eu penso assim mesmo. Se Jesus entrasse aqui, ele ia abraçar a galera. É assim que eu vejo Deus, irmão. Aí não dá para ver um filho de Deus que se acha mais que Deus, né? Ah, legal, eu falo assim, ó, beleza, mas não dá. Tiago 4,17. Vou encerrar com esse texto, nós vamos ceiar. Dá para ceiar, irmão, se eu sei que eu estou em pecado? Na tua cabeça, como é que funciona isso? Na minha cabeça funciona assim, de acordo com tudo que a gente leu aqui, olha só. Amém? De acordo com tudo que a gente leu aqui, na minha cabeça funciona assim. Eu não quero mais pecar, perdoa os meus pecados, eu vou abandonar o pecado, então eu posso ceiar. Não dá para mim pensar o seguinte, irmão, eu tenho uma amante, eu vou perdoar agora, eu vou pedir perdão e amanhã eu volto com a amante. Funciona dessa maneira? Eu estou mentindo lá, mas hoje eu vou aqui pedir perdão e amanhã eu volto para a mentira. Então combina a ceia com o pecado? Não combina. Combina a ceia com abandonar o pecado. É o que o Tiago diz 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quem sabe que deve fazer o bem? Faz assim, ó. Fica bonito quando você faz assim, irmão. Um dia eu vou chamar você aqui. Vamos gravar um vídeo um dia para ver a igreja aqui assim. Fica mais legal. Você sabe que você precisa fazer o bem, não sabe? E quando você não faz, o que você está fazendo? Pecando. Aí o que o crente pensa? Ah, eu peco quando eu estou roubando. Eu peco quando eu estou matando. Só que o que o Senhor está dizendo na palavra dele é: aquele que sabe fazer o bem, ou sabe que tem que fazer o bem, e não faz, está pecando. Quem entende isso? Então, se você sabe que deve fazer o bem e não está fazendo, não tome a ceia. Entende isso? Ah, mas você não falou agora a ceia para todo mundo? Mas se você está em pecado, não tome a ceia. A não ser que você vá tomar uma decisão hoje aqui de lutar contra o pecado. É um mínimo. Eu vou lutar contra isso. Eu vou enfrentar isso. Eu vou abandonar isso. Eu vou procurar ajuda se for necessário. Eu vou me libertar, eu vou me livrar. Eu não quero mais viver em pecado. Eu quero viver na presença de Deus, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então aí você deve ceiar. Quem entende isso? Acho que hoje vai sobrar pão aqui. Tá sempre faltando pão. Acho que hoje vai sobrar. Porque nós estamos falando sobre verdades, amém? E sobre alguém que se posiciona, sobre alguém que sabe que é falho, sobre alguém que sabe que é pequeno, sobre alguém que sabe que precisa desesperadamente da ajuda do Espírito Santo, porque sozinho nós somos incapazes de fazer o bem. Quem entende isso? O bem não está dentro de nós, o bem é o Espírito Santo que nos ajuda a fazer. O que quer nos dominar é o mal, irmão. Então hoje nós precisamos tomar uma decisão aqui neste lugar. E vai funcionar assim, ó, para alguns é voltar a fazer da maneira correta.
E para outros é começar, porque nunca fez. Eu não sei em que time você está, mas qual é a sua fome? Que fome é essa que você tem sentido? Como você tem desejado as coisas do Senhor? Nós vamos ceiar hoje aqui, e eu espero mesmo que de uma maneira diferente, irmão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo está falando, não tem nada a ver comigo. Vocês estão comendo tudo aí, ó. Por que ele está repreendendo, irmão? Porque a galera ali estava dividida em quem tinha comida e quem não tinha. E sabe o que eles estavam fazendo? Uma panelinha. Quem trouxe, vamos ali naquele canto ali, ó. E antes da ceia, vamos comer. Porque daqui a pouco os esfomeados vão chegar. E aí a gente vai ter que dividir, porque eles não trouxeram nada. E a gente que trouxe, então para não dividir, vamos logo adiantar e comer tudo. Porque a ceia não era assim, ó, um pedacinho de pão, um suquinho que foi preparado com muito capricho, mas não era isso. A ceia era de fato uma refeição. Cada um levava não tem um churrasco, 1 quilo e 1 litro que o crente adora? Sim ou não? Era tipo isso, irmão. E aí, tinha muitos que tinham limitações, não tinha grana, não tinha o que levar. E aí, ao invés daquele que tinha o que levar e dividir, ele falava, vamos comer primeiro, antes que os que não trouxeram nada venham querer aqui comer o nosso também. Eu já fiquei muito perturbado em reunião de comida de crente, irmão. Tem reunião de comida de crente, cada um traz um pouco aqui, que tem gente que deveria dar exemplo, mas passa vergonha, dá de esfomeado, sai pegando tudo, nem tá pensando em quem vai vir depois, nem se tem criança para comer. Eu fico perplexo com algumas coisas. Eu já vi muita coisa feia, irmão. A ponto de dizer, eu já disse isso aqui muitas vezes, eu e minha mulher, muitas vezes a gente janta antes de sair de casa para ir num jantar de casal. Para você ter uma ideia. Agora é jantar de casal. Não estou falando daqui porque aqui é comida que sobra. Aqui, graças a Deus, a gente tem alguma cultura, a gente eliminou algumas coisas, mas tinha algumas reuniões que eu ia no passado, não tão distante, que eu e minha mulher jantávamos antes de sair de casa, irmão. Com o pensamento do quê? Se não tiver nada lá, deixa os esfomeados se matar primeiro, eu já estou comendo na minha casa. É verdade, irmão, é triste isso. Mas é verdade. E a pessoa acha que está abalando, e não está abalando. É feio. Não está pensando no próximo. Por quê? O que deveria? Primeiro as crianças, depois as mulheres. Não é uma prática normal? Tem gente que, eu já cansei de sair de reunião dessa e comer pizza, irmão. Que acabou a comida. E primeiro a gente serviu os discípulos, as pessoas, e está tudo bem. Deveria ser assim a nossa atitude. Que fome é essa? Que comportamento a gente tem? Que tipo de vida a gente está levando? Que tipo de atitude a gente toma, irmão? Como que eu vou, num lugar desse, vou pensar, vou me garantir logo, porque se alguém ficar sem, não vai ser eu. Alguém que passe fome, desde que eu esteja satisfeito. Faz sentido isso? Aí vai para uma reunião dessa e faz o quê? Ficar reclamando, ficar murmurando. Você viu lá o irmãozinho? Levou Dolly e queria tomar Coca-Cola. Irmão, o negócio é doido, viu? O crente é um bicho estranho. Chega na igreja e quer falar de tudo que está acontecendo. Aí chega numa reunião, quer comer sem pensar em ninguém. Parece que o mundo vai acabar amanhã. Deixa eu comer aqui, comer. Então nós temos que entender que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Temos que entender que nós vamos nos reunir aqui hoje.
examinar os nossos corações. Que tipo de vida eu tenho levado? Eu tenho buscado o Senhor? Eu tenho orado? Eu tenho perdoado? Eu tenho amado? Eu tenho ajudado? Eu tenho ofertado? O que eu tenho feito na minha vida? Ou eu venho no domingo só porque se eu não vier aqui eu vou perder meu casamento? Ou se eu não vier aqui eu vou para o inferno? Que vida que a gente leva, irmão? Que crente que a gente é? Que fome que a gente tem? A gente lembra da obra da cruz com remorso? Ou a gente pensa, se ele fez isso, então eu vou tentar fazer parecido com isso? Porque aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. É duro, não é? Sim ou não? Mas isso é a ceia, irmão. Isso é a obra da cruz. Isso é a igreja que deseja a volta dele. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Porque não é fácil não. Não é. É facinho se perder disso. É facinho vir num culto desse, ouvir uma palavra dessa e falar: meu Deus, preciso me arrumar. E amanhã nem lembrar o que foi falado aqui. É fácil. Está acontecendo o tempo todo. Agora vai ter um momento que nós não vamos poder mais viver dessa maneira. Quem sabe não é esse o momento na sua vida. O momento em que você volta a ter fome. Fome pela obra da cruz. O momento em que você vai desejar tanto a volta do Senhor que em todos os lugares que você estiver, você vai querer falar disso com as pessoas que estão perto de você. Por quê? Porque vai estar ardendo dentro de você de um jeito que você vai pensar assim: eu não posso deixar essa pessoa ir para o inferno sem pelo menos falar para ela o que Deus está fazendo, como Ele está se movendo. Vamos ficar de pé, irmão. Nós vamos orar antes de cear. Pode acender um pouquinho, por favor. Olha aqui para mim uma coisa que eu vou te dizer. Uma coisa que eu aprendi assim que eu creio. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Tem uma atitude, que te transporta do lugar mais distante que você possa estar das coisas de Deus, da presença dele. Que abre qualquer porta. Se chama arrependimento. Se você se arrepender, escuta isso, irmão, do pecado, se arrepender do caminho errado, se arrepender de ter deixado de fazer o bem, se arrepender de ter deixado a obra da cruz, irmão, se arrepender, isso pode transportar você, levar você de qualquer lugar que você se encontrar hoje, direto para a presença do Senhor. O arrependimento, irmão. O que é o arrependimento, irmão? O Senhor não rejeita um coração quebrantado. O arrependimento é você pedir perdão, é você colocar diante de Deus com verdade dentro do teu coração. Vou falar uma coisa para você, irmão, escuta isso aqui, ó. Isso funciona para a Igreja Viva ou para qualquer outra igreja na terra. Escuta isso. Uma parte da igreja entende e vive, a outra. Quem é você no meio disso? Uma parte entende que o apóstolo Paulo está falando: ei, se você tomar e comer errado, você toma para sua desgraça. E a outra parte não está nem aí, na próxima ceia vai lá fazer a mesma coisa. Agora a pergunta é: quem somos nós nisso? Quem é você nessa história aqui?
Qual é a fome? Que fome é essa, meu filho? Fome do quê? É a atitude que nós temos que tomar aqui hoje, de muitas vezes ter que passar por cima das nossas vontades. Porque às vezes nós temos vontade de só viver de pizza, de coxinha. Bem que eu queria comer agora um pão com salame. Aí você come o quê? Arroz e feijão. Por quê? Porque um adulto, uma pessoa madura, uma igreja que conhece o seu Senhor, não vive do que ela deseja, sim do que o seu Senhor tem preparado para ela. Agora há muitos meninas e meninas na fé, há muitos doentes, há muitos que dormem, porque ainda não entenderam qual é a fome que devem ter. E eu gostaria mesmo, irmão, que a igreja viva estivesse nesse momento faminta pelo reino de Deus. Faminta. Não pisando favo de mel. Não, porque a igreja é certinha. Não, porque não tem pecado. Não, porque aqui a gente vai com as coisas da palavra. Lá no passado, quantas vezes eu já falei isso, quantas vezes eu ouvi isso. Era tanta coisa errada, era tanto exagero. Não precisa de nada disso. Mas lá no meio daquele exagero, tinha pessoas, homens e mulheres, que passavam uma noite inteira em claro, buscando ao Senhor até Ele se manifestar. Agora tá tudo certinho, a gente dorme. Tudo bem, eu durmo. No meio do exagero, tinha gente que ficava 3 dias sem comer. No meio do exagero, tinha gente que fazia jejum de Daniel. Aí você vai pra internet agora, os bonitão tá falando: jejum, Daniel nunca fez jejum. Daniel fez uma dieta. Aí a gente aprende e para de fazer jejum. Lá no meio do jejum de Daniel, que eu nem sabia como é que era direito, que eu só comia banana no meu carro, que eu perdi 6 quilos no primeiro jejum, porque só tinha banana o dia inteiro para comer, tava quase virando macaco. Porque me falaram que só podia comer fruta e verdura. E depois que eu fui ver direitinho, o povo comia frango, comia um monte de coisa, mas... Lá eu ouvia a voz de Deus falando comigo. Lá eu via Deus curando as pessoas no câncer. Lá eu via as pessoas endemoniadas sendo livres. No meio do exagero. Por quê? Porque existia fome. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer coisas erradas para Deus manifestar. Eu estou dizendo que precisa existir fome. Porque eu penso mesmo, irmão, que Deus olha para alguém que comete alguns exageros e tem fome de uma maneira muito melhor com que alguém que acha que sabe tudo e está pisando favo de mel. Tem gente que cresceu e estragou, irmão. Escuta isso que eu estou falando. Tem gente que cresceu e estragou. Ao invés de melhorar, piorou. É o que ele está falando aqui, ó. Sabe para que ele está pregando isso? Para uma igreja que foi uma igreja de avivamento. Ele está falando: vocês foram do avivamento, agora vocês estão se reunindo para coisas ruins em vez de para coisas boas. A igreja estava lá, irmão. Tinha o louvor, tinha a ceia, tinha tudo, mas o coração estava longe. Quem está entendendo isso? Eu não sei o que você pensa, irmão, mas eu estou incomodado como a gente se tornou, que tipo de igreja a gente se tornou. Eu não estou falando da Viva, não, eu estou falando da igreja dessa geração, e que de alguma maneira nós estamos também envolvidos nisso. Eu estou incomodado com isso. Estou incomodado com a gente só pensar que igreja é culto quinta e domingo. Não pode ser que Deus não está falando isso com você também, irmão. Que ser igreja é muito mais do que isso.
Ser igreja é ter fome. Ser igreja é ver um mendigo ir lá querer fazer alguma coisa na vida dele. Ao invés de pensar, mas ele está ali porque ele quer. E daí, quando era novo convertido, eu colocava alguém cagado, mijado dentro do meu carro e levava para algum lugar para tentar mudar a vida daquela pessoa, por mais do que ela fosse depois voltar para o mesmo lugar. A minha parte eu queria fazer. Que tipo de igreja a gente virou, irmão? Uma igreja que vê o erro dos outros e só faz a mesma coisa. Uma igreja que só se preocupa com doutrina, com como vai ser o culto. Se os obreiros estão... O que a gente está virando, irmão? Tem alguém entendendo? Eu vou dizer uma coisa, olha para o teu irmão com um olhar apaixonado e diz para ele assim: a culpa é sua. A culpa é sua. Não é do pastor não, irmão. Pode querer jogar para mim. Tá tudo bem. Mas a culpa é nossa, a culpa é sua. Porque se um se levantar, acontece um grande avivamento no meio do arraial. Mas você não tem fome. Você está com o buchinho cheio, por quê? Porque todo domingo, toda quinta vem alguém aqui e fala: olha o aviãozinho, abre a boquinha, olha o papazinho. Você não tem nem coragem de pelo menos fazer isso na vida de alguém. Durante a semana falar assim: olha, me deram um aviãozinho, deixa eu te dar um aviãozinho também. Era o mínimo. Era o mínimo. Agora o pastor vem aqui no domingo e fica: convida alguém para vir domingo que vem. Mas você não tem fome disso. Tua fome é outra. A nossa fome é outra. Como é que eu posso ser um crente de 20 anos de igreja e não convidar ninguém para vir no culto? Tem algum sentido para você eu não convidar ninguém para vir no culto de ceia, que é um culto de arrependimento, para essa pessoa voltar para Jesus ou para ela ser salva? Tem alguém entendendo? Agora a minha língua, a minha bocona para ficar falando mal, deveria ser assim, deveria ser assada. Aí ó, eu sou 10, tirei 10 nessa prova. Porque a hipocrisia no meio do povo de Deus é enorme. Deveria ser assim, se fosse desse jeito. Sabe o que eu já ouvi falar várias vezes, irmão? Se Deus tivesse me dado uma igreja assim como deu para você, falando para mim, eu faria isso, isso e isso. Então talvez é por isso que Deus não te deu, né, irmão? Quem sabe você está me ouvindo aqui agora, está entendendo o que eu estou falando. Porque às vezes a gente deseja alguma coisa e não tem, porque está tomando as atitudes erradas. Então eu preciso ter fome pelo bem dos outros. E principalmente pelos da família da fé. Principalmente pelos da família da fé. Eu quero que você, por favor, irmão, feche seus olhos. No lugar onde você está, eu gostaria mesmo que você agora erguesse a sua voz, orasse aí no lugar onde você está. Você pode abrir sua boca, irmão? Eu gostaria de ouvir a sua voz, de ouvir a sua oração. Porque quando você ora, você também contagia o irmão que está do seu lado. A oração é uma só aqui hoje, é arrependimento, irmão. Arrependimento. Ore por você. Examine o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai, tem misericórdia, Senhor. Senhor, essa é a tua igreja, Pai. Que nós não sejamos aquela igreja que o Senhor vai vomitar, meu Deus.
uma igreja morna, que não é quente e nem fria. Nós não queremos ser esse tipo de pessoa, Senhor. Que o Senhor conhece as obras, mas que está frio, que está morno, Pai. Senhor, que haja fome aqui neste lugar, meu Deus. Ah, meu Deus, que haja arrependimento, Pai. Que haja verdade, sinceridade. Que possamos mergulhar, Senhor, nos Teus rios, Pai. Que possamos desejar a obra da cruz, meu Deus. Que possamos voltar ao lugar onde nós caímos. Nos arrepender, Senhor. Para que não seja retirado o candelabro, a Tua luz do nosso meio, das nossas vidas, Pai. Toma minha vida, Senhor. Toma a igreja viva nas Tuas mãos, meu Deus. Senhor, nós não somos um grupo religioso, não. Nós somos os Teus filhos nesta terra, Pai. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos a resposta para o perdido, para o oprimido, para o órfão, para a viúva. Usa as nossas vidas, meu Deus. Por favor, Senhor, usa as nossas vidas, Pai. Senhor, usa as nossas vidas, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, Pai. Nos usa como um instrumento, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus.